Tudo bem? Aqui é a Fabiola, professora de Química do ano. A nossa aula hoje é sobre propriedades de líquidos puros e efeitos coligativos, que é a matéria que está na unidade 10 do volume 5 da nossa apostila. Nossa aula consiste no estudo das propriedades dos líquidos puros, onde a gente vai estar trabalhando com pressão máxima de vapor e temperatura de ebulição, e os efeitos coligativos. Nós vamos trabalhar tonoscopia, crioscopia, ebulioscopia e osmose. Esses efeitos coligativos é o quê? São aqueles efeitos ocasionados pela adição de um soluto a um solvente. Então, por exemplo, quando a gente tem água e coloca açúcar, o que acontece com a temperatura de ebulição? A temperatura permanece a mesma? Aumenta? Diminui? Ou o que a gente pode pensar em relação ao congelamento desse material? Então, é sobre isso que a gente vai estudar. Bem, nós vamos estar estudando, dentro de propriedades de líquidos puros, pressão de vapor e temperatura de ebulição. São propriedades que a gente verifica quando a gente tem aqui a passagem de uma substância que está no estado líquido para o estado gasoso. Vemos que esta transformação do líquido para o vapor, ela é chamada aí de vaporização. E a vaporização, ela pode ocorrer de duas formas. A primeira, a evaporação, e a segunda, ebulição. Qual que é a diferença entre elas? A evaporação trata de um processo lento. Ela ocorre sem uma mudança brusca na temperatura e ocorre na superfície do líquido. Então, é o que ocorre, por exemplo, na água dos rios, dos mares, ali a gente tem um processo de evaporação, da água ali do estado líquido para o estado vapor. A ebulição já é um processo mais rápido. Ocorre com formação de bolhas em todo o interior do líquido e na superfície, e em um curto espaço de tempo vai ter uma alteração mais brusca da temperatura. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer o café, o processo que ocorre é ebulição. Assim, tanto a pressão de vapor como a temperatura de ebulição são esses processos que ocorrem ali na passagem do líquido para o gasoso, que é o que a gente estuda lá na vaporização. Então, vamos ver primeiro pressão de vapor. Aqui nós temos a vaporização da água dentro de uma superfície fechada. A velocidade com que as moléculas do estado gasoso se movimentam é bem maior do que a velocidade na fase líquida, o que vai provocar um maior número de colisões destas moléculas, com o recipiente e com a superfície do líquido. Com isso, nós teremos a volta de alguma dessas moléculas que estão na fase gasosa para a fase líquida, ocorrendo aqui um processo chamado condensação. No momento que a velocidade com que as moléculas evaporam se iguala no momento em que a velocidade das moléculas No momento que a velocidade com que moléculas evaporam se iguala à velocidade das moléculas que condensam, nós temos aí um equilíbrio dinâmico e a pressão de vapor ela é atingida. Assim, a pressão de vapor é a pressão exercida pela pressão de uma substância líquida quando ocorre o equilíbrio entre a fase líquida e a fase gasosa. A pressão de vapor, ela depende da natureza do líquido, Quando a gente pensa na natureza do líquido, a gente está pensando nas forças intermoleculares e da temperatura. Então, vamos pensar a acetona e a água. Qual desses dois materiais tem pressão de vapor maior?
Bom, quando a gente pensa na questão da interação destas moléculas, a água que a gente tem representado, né, ela vai ter uma interação de água, interage com uma outra molécula de água e assim sucessivamente. Essa interação, quando comparado com as moléculas da acetona, é muito mais forte. Então, a água demora muito mais para evaporar do que a acetona, devido à força destas interações intermoleculares. Assim, desses dois sistemas, né, acetona e água, a acetona ela vai ter uma maior pressão de vapor. As interações entre as moléculas de acetona são fracas, então ela passa com mais facilidade do estado líquido para o estado vapor. Assim, a gente fala que a acetona é mais volátil que a água. Então, essa questão de volatilidade, ela está relacionada aí com a pressão de vapor, com a quantidade de moléculas que a gente vai ter no estado vapor. Nós podemos perceber aqui uma tabela em que apresenta valores de pressão de vapor para diferentes substâncias. Aqui a gente tem a água, etanol e éter, e em diferentes temperaturas. O que nós podemos observar? Que à medida que a temperatura aumenta, a pressão de vapor aumenta de todos esses materiais. Por que a pressão de vapor vai ser maior? A energia cinética suficiente para passarem do estado líquido para o estado vapor. Nessas condições, a gente tem maior temperatura, mais moléculas no estado vapor, a gente vai ter maior pressão de vapor. No gráfico, pressão, temperatura, ele representa a pressão de vapor dos três materiais aqui na tabela em diferentes temperaturas. O que nós podemos observar? O éter, ele tem maior pressão de vapor que o etanol e a água. Como que a gente pode ver isso? Vamos pegar aqui a temperatura de 20 graus Celsius. A pressão de vapor do éter é mais ou menos 400 milímetros de mercúrio. Já a pressão de vapor do etanol e da água está bem abaixo aí de 50 milímetros de mercúrio. Ou seja, desses três materiais, o éter ele tem uma maior pressão de vapor, ou seja, ele é muito mais volátil, né? Ele tem facilidade maior aí quando comparado ao etanol e à água para passar do estado líquido para o estado gasoso. Então a gente consegue, né, a partir de um gráfico, ter diversas informações como valor de pressão de vapor, substância que é mais volátil, e a gente também pode pensar na temperatura de ebulição. Por quê? Substâncias mais voláteis, substâncias com maior pressão de vapor, elas têm menor temperatura de ebulição. Bom, em relação à temperatura de ebulição, que é uma outra propriedade dos líquidos puros, vocês já pensaram o que é necessário para a ebulição de um material acontecer? Então, pessoal, para que uma substância sofra o processo de ebulição, é necessário que a pressão de vapor existente no interior de cada bolha, né, ali do líquido, ela se iguale à pressão atmosférica. O processo de ebulição, quando a pressão de vapor aqui dentro das bolhas, aqui no líquido, se igualar à pressão atmosférica. Então, se a gente tiver em um ambiente que a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio, a água vai entrar em ebulição quando o sistema atingir essa pressão de 760 milímetros de mercúrio. A pressão de vapor ela está diretamente relacionada à temperatura de ebulição. Para expressar qual a temperatura de ebulição de um material, a gente tem que expressar qual que é a pressão que aquela substância ali se encontrava. Porque temperatura de ebulição ela está relacionada à pressão de vapor. Quanto maior a pressão de vapor, maior vai ser a temperatura de ebulição. Então, os alimentos cozinham aí, por exemplo,
muito mais rapidamente na panela de pressão, né? Isso todo mundo já sabe. Por que que isso acontece? Porque a pressão ali na panela, ela é muito maior do que a pressão externa. Então, se a gente tem uma pressão maior, a temperatura que aquele líquido, que a água ali vai entrar em ebulição, é maior. Podemos ver cidades em diferentes altitudes, onde nós temos aqui São Paulo e aqui a gente tem Santos, né? Então, o que a gente pode perceber? Cidades com altitudes maiores vai ter menor pressão de vapor, porque eu vou ter uma menor coluna de ar aqui. Já aqui em Santos, eu vou ter uma maior pressão de vapor, porque a coluna de ar aqui é muito maior, então eu tenho uma pressão maior. Então, olha só, o que a gente pode perceber? Em Santos, pressão atmosférica 760. A água entra em ebulição a 700 graus Celsius. Já em São Paulo, que está uma altitude maior e a pressão atmosférica é menor, é 700 milímetros de mercúrio, a temperatura de ebulição ela vai ser menor, né, 98,3 graus Celsius. Assim, a pressão atmosférica está diretamente relacionada à temperatura de ebulição. Bom, e as propriedades coligativas, né? Vamos falar agora um pouco sobre essas propriedades, sobre esses efeitos, né? Primeiro, o que são propriedades coligativas? São propriedades das soluções que dependem da concentração da partícula de um soluto e não depende da sua natureza. Então, por exemplo, quando eu pego a água pura, né, e quando eu pego a água com sal, então a adição do sal na água, ela vai provocar ali a mudança nas propriedades da água, né? É o que eu falei com vocês. E esses efeitos, eles são chamados de efeitos coligativos ou propriedades coligativas. Nós vamos estudar 4 efeitos, que são tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmose. Tonoscopia. Tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor de um solvente provocado pela adição de um soluto não volátil. Soluto não volátil para passar para o estado vapor. Nesse gráfico, o que a gente pode perceber? Que o líquido puro, a pressão de vapor do líquido puro é muito maior do que da solução. Por que isso acontece? Quando a gente, vamos pensar aí no sistema, líquido puro como água e solução como água e sal. Quando a gente coloca o sal dificulta a passagem da água do estado líquido para o estado vapor. Então, se dificulta, eu vou ter menos água no estado vapor, ou seja, eu vou ter menor pressão de vapor. Então, a adição de um soluto não volátil a um solvente provoca o abaixamento da pressão de vapor. Ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição de um solvente causado pela adição de um soluto não volátil. Bom, vamos pensar, água pura e água com sal. Onde os alimentos cozinham mais rapidamente? Na água com sal. Por quê? Quando nós colocamos o sal, o soluto na água, vai fazer com que a temperatura de ebulição da água aumente. Por que isso acontece? Aqui nessa figura, a gente tem a passagem da água do estado líquido para o estado vapor. Para isso acontecer, a gente tem que romper as ligações entre as moléculas de água. Quando a gente coloca o sal vai interagir com a água. Então, isso vai dificultar a passagem da água do estado líquido para o estado vapor. Então, a água precisa ter maior energia, a gente vai ter que fornecer maior energia para esse sistema, para a água passar para o estado vapor, aumentando assim a sua temperatura de ebulição. De cozinhar um alimento mais rapidamente, adicionando um pouco de sal ali na água, a gente tem a elevação de temperatura de ebulição e, consequentemente, o alimento submetido a uma temperatura de cozimento maior, ele fica pronto mais rapidamente. E aí, pessoal, quanto mais concentrada a solução,
Ou seja, quanto mais sal, quanto mais soluto eu adicionar, maior vai ser a temperatura de ebulição do solvente. Crioscopia está relacionada à diminuição da temperatura de congelamento do solvente provocado pela adição de um soluto não volátil. Pensar na água pura e num picolé. Qual que congela mais rapidamente? Acho que vocês já perceberam que a água pura congela mais rapidamente que o picolé, ou que o refrigerante, ou que um sorvete. Nesta imagem, nós podemos ver que a água pura congela a 0 graus Celsius. A água com 0,5 mol de sacarose congela a menos 0,93 graus Celsius, ou seja, uma temperatura menor que a água pura. A água com 1 mol de sacarose congela a menos 1,86 graus Celsius, ou seja, quando a gente dobra aqui a concentração do soluto, a gente dobra a variação da temperatura. A gente pode perceber muito bem que a temperatura de congelamento do líquido puro é muito maior que a temperatura de congelamento das soluções. Bom, pensando em termos microscópicos, né, a gente sabe que o estado sólido, as moléculas elas vão estar mais próximas uma das outras. No estado líquido, as moléculas de água elas vão estar mais distantes. Quando a gente tem um soluto, aqui a gente está representando o sal, tá? Quando a gente tem um soluto no solvente, esse soluto ele vai impedir que essas moléculas se aproximem e congelem. Por isso que a gente tem a diminuição da temperatura de congelamento, por essa dificuldade dessas moléculas se aproximarem, né, até um ponto que elas fiquem ali no estado sólido. Muito essa propriedade de crioscopia, né, que é a diminuição da temperatura de congelamento, descongelamento, por exemplo, quando a gente quer congelar as bebidas de uma maneira mais rápida. Vocês já viram que algumas pessoas pegam ali uma caixa de isopor, colocam gelo e sal, né? Isso adianta? Adianta. Quando a gente coloca o sal diminui a temperatura que o gelo vai passar para o estado líquido. Então, quando a gente tem essa diminuição, a gente vai ter um resfriamento mais rápido da bebida, porque elas estão ali no ambiente com a temperatura menor. Alguns países, eles colocam sal, né, ali no gelo para poder estar facilitando a retirada desse material, também para diminuir a temperatura que esse material vai passar para o estado líquido. Nos radiadores dos veículos é utilizada uma mistura de etileno glicol e água. A adição dessa mistura à água é possível diminuir a temperatura de congelamento. Assim, se o veículo ele está em um ambiente a temperatura muito baixa, esse sistema ele vai estar funcionando, né? Porque a gente tem que ter ali um resfriamento do motor. Se não coloca esta mistura, se a gente deixa só água pura, pode chegar a um ponto de congelar. A osmose é a passagem de moléculas de solvente, geralmente a água, de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Então, aqui nessa imagem, o que a gente pode observar? Que a água, né, a gente tem aqui a água, aqui a gente já tem a adição de açúcar, de glicose, então a gente tem a passagem da água do meio menos concentrado para o que está mais concentrado em glicose. O processo favorece a conservação dos alimentos, como, por exemplo, as frutas em calda, né? É um processo ali que é conhecido como osmose. Quando a gente adiciona o açúcar ali naquela calda, a água vai passar do interior ali do fruto para o meio externo. Então, isso dificulta a proliferação de micro-organismos, né? A gente pode pensar na osmose também quando a gente tempera uma salada de alface. Quando a gente coloca o sal no alface e deixa ali por um tempo, a gente vai ver que ela está muito mais murcha do que quando não colocamos sal. Por quê? As células ali daquele vegetal vai estar perdendo água
Então, quando perde água, ela murcha, né? Então, é um processo aí extremamente importante no nosso dia a dia, extremamente importante aí também para a conservação dos alimentos. Bom, a nossa aula de hoje é isso. Eu gostaria de agradecer vocês pela atenção e estou aberta às dúvidas.